dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante e prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Quem tomará o controle desse corpo no fim? Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. Minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Quem tomará o controle desse corpo no fim? Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. A criança se foi, mais um. Ai, meus caros jonianos, aqui quem fala é o Caim Teórico e hoje trago para vocês a 7ª parte da teoria de se eu fosse para o mundo de Chain Savman. Passem nos canais da Aliança, eu deixarei os links na descrição, beleza? Então bora para o vídeo. Continuando de onde parou após eu ter matado aqueles caras no beco, eu saio do mesmo correndo, enquanto ligava para o Aki, e após um tempo ele finalmente atende. Aki. Dante, o que foi? Aqui eu fui atacado por alguns caras e eles estavam com armas de fogo. O Aki do outro lado da linha fica surpreso com essa informação. Aki, me fala onde você está. Eu sinto que algo ruim vai acontecer e os meus instintos nunca mentem. Após eu falar isso, Aki fala que estava em um restaurante com Denji e Power e Meno. Nisso eu falo para eles manterem a sua posição que eu chegaria lá logo, e assim eu desligo meu celular e continuo correndo até que chego perto de um carro e tiro o motorista de dentro. Ei, vou pegar o seu carro. Após eu falar isso, o homem vê o meu terno e fala que seria uma honra ajudar os caçadores, dando o seu carro para mim. Nisso eu assento com a cabeça e vou dirigindo o carro em alta velocidade. E o homem pensa que ele não precisava jogá-lo no chão. Após um tempo eu chego no local e rapidamente saio do carro e vejo o Aki lutando contra um demônio parecido com o Denji, só que ele tinha lâminas em vez de serras, e então o Aki usa a espada nele. Logo o demônio da maldição aparece e pega o katana pelos braços e com as suas duas cabeças ele morde o pescoço e esmaga os seus dois braços, e assim ele o solta e some. Então eu me aproximo do Aki e falo que eu nem precisava me preocupar. Aki, ainda bem que você está aqui. Mas que demônio é esse? Ele se aparece com o Denji. Aki, eu também não faço ideia, talvez ele esteja ligado com as pessoas que te atacaram. Logo Aki vai ver como a Meno estava e a Power fala que ela precisava ir ao médico o mais rápido possível. Nisso uma garota apareceria e eu logo puxo a minha foice e pergunto o que ela queria. Porém ela nem liga para a gente e a mesma coloca sua mão no corpo daquele cara e de repente o mesmo se levanta, deixando eu e o Aki surpresos. Nisso ela pergunta por que ele perdeu, então o mesmo responde, dizendo que foi descuidado. Então ela fala para matar eles agora. Nisso eu e o Aki ficamos em pose de luta. Então o katana se agacha e na sequência ele aparece de trás da gente. Nisso o Aki leva um corte no seu corpo e eu levo um corte no meu ombro. Logo o Aki fica de joelhos, porém vários corvos saem do meu corpo, deixando tanto o katana como aquela garota meio confusos. Nisso eu apareço de trás do katana e dou um corte nas costas dele, o fazendo gemer um pouco de dor. Assim ele tenta me acerta um golpe, porém eu rapidamente me afasto. Logo a minha gravata cai no chão, pois tinha sido cortada, o que me deixaria suando frio. Katana.
Você é rápido, mas eu sou mais. Logo Imeno fala que iria usar o poder total do seu fantasma e manda eu dar espaço para ela, assim eu saio da frente da mesma. Imeno, antes de eu fazer isso eu tenho que te dizer uma coisa, eu te amo. Imeno-san, Imeno. Adeus. Após ela falar isso, a mesma estica o seu braço para frente e fala que ia dar todo o seu corpo ao fantasma, o que faria o mesmo dá um sorriso macabro e logo ele vai andando em direção ao katana, assim mostrando seu corpo completo. E então os dois começam a lutar. Logo Imeno perde o seu braço direito. Logo o fantasma pega ele e então o mesmo olha para a garota e pede ajuda. Nisso ela fala: cobra devore. Assim a sua unha some e uma cobra aparece, assim devorando o fantasma. E vendo isso eu olho para o lado e a Imeno tinha sumido e só tinha restado as suas roupas. Então eu pego as mesmas e começa a passar várias memórias dos momentos com a Imeno. E mesmo que o meu coração já pertencia a uma outra pessoa que já se foi há muito tempo, eu também gostava de você, Você foi uma grande mulher, eu prometo que eu vou te vingar. Após eu falar isso eu fico sério e com uma fúria incontrolável eu avanço contra o katana. Nisso a gente começa a trocar golpes. E mesmo que eu estivesse sendo ferido, eu não ligava e continuava atacando sem parar, nos pensamentos do katana. Esse cara não é normal, ele dá um chute nas minhas costelas, o que me faz ser jogado para o lado. Assim eu me choco contra a parede, mas eu volto a atacar ele até que aquela garota puxa uma arma e dá um tiro na minha perna, assim eu caio no chão. Akane. E então você já terminou de brincar? Pois ainda temos uma missão. Ela fala isso enquanto guardava a sua arma. Nisso o katana assente com a cabeça. Porém antes que ele ficasse qualquer coisa, o som de motosserra começa a ecoar pelo local. E então o Denji sai dos escombros já transformado. Denji, eu não sei que porra tá rolando aqui, mas tá na cara que vocês são vilões e eu gosto de matar gente, mas como vocês, pois ninguém vai reclamar. Bom, por aqui a primeira luta dele seria como no original, eu deixarei passando aí para vocês. Após esse pequeno combate, o katana vai andando com o Denji em sua mão e logo uma van chega no local e saem alguns homens de lá e logo o katana manda eles colocarem o Denji no veículo. Eu não vou permitir que vocês levem ele, Akane. E melhor você não abusar da sorte, pois eu ainda posso matar você e o seu amigo ali, mas não temos tempo para isso, então eu sugiro que você fique calado. Após ela falar isso eu mordo os meus lábios de raiva e então o katana entrega o Denji a um cara, porém o mesmo não consegue carregá-lo sozinho e pede para outro cara o ajudar. Assim ele ia ajudar o figurante, mas do nada ele é esmagado como se fosse um inseto, o que
deixaria todos ali em choque e então a máquina começa a usar o seu poder matando um por um e então o Katana e a Akane vendo que a máquina ainda estava viva. Eles ficam com muito medo, por aqui tudo seria como no original com a Kobeni salvando todo mundo e com os dois vazando e após isso todos nós seríamos levados ao hospital onde receberíamos os primeiros socorros e no dia seguinte eu acordaria. Porém eu começo a derramar lágrimas enquanto pedia desculpas a Himeno por não ter conseguido cumprir a minha promessa e logo eu começo a ouvir uma barulheira no quarto ao lado e eu reconheceria essas vozes. Aqueles dois são realmente monstros. Eles não sentem nada pela Himeno-san. Por isso que eu odeio demônios. Eu colocaria a minha mão na cara e logo me acalmo pois eu tinha uma missão e eu tinha que terminar. Ela logo eu me levanto da cama e pego as minhas roupas e logo em seguida eu saio do quarto e vejo duas pessoas. Então elas falam que tinham que falar uma coisa comigo. Saiam da minha frente. Após eu falar isso eu passo por eles e vou andando. E então os dois olham um para o outro e ficam se perguntando o que tinha dado comigo e então quando eu chego na entrada do hospital os médicos me param e falam que eu ainda estava muito machucado para ir embora. Logo eu olho para eles como uma expressão aterrorizante e eles saem do meu caminho. Assim eu saio do local e vou andando até o meu apartamento. E chegando lá eu vou até o banheiro e então eu pego um analgésico e tomo para aliviar a dor que eu estava sentindo e logo em seguida eu me sento na cama enquanto ficaria pensando no que eu iria fazer, até que eu tenho uma lembrança do meu treinamento com a Quan Chi. Flashback com enquanto eu estava treinando muito duro a minha mestra estava me dando uma aula sobre os demônios mais fortes que existiam atualmente até que ela fala sobre o demônio da escuridão. Ela fala que ele nunca tinha sido visto e que provavelmente ele ainda não tinha sido morto no inferno para aparecer no mundo humano e que isso era bom pois se ele viesse à terra tudo acabaria, pois o nome dele é poderoso, pois ele é um dos medos primordiais da humanidade. Fim do flashback. Sinto muito mestra pelo que eu vou fazer. No dia seguinte eu estaria no cemitério da cidade então eu pego meu celular e começo a ligar para o meu superior na China em que o mesmo atende e então eu falo: Senhor, peço permissão para negociar 500 vidas ao demônio da escuridão. Ele fala: Você enlouqueceu? Quer que eu sacrifique a vida dos cidadãos chineses para fazer um contrato com o demônio da escuridão? Isso está fora de questão. Eu falo com um tom mais agressivo. Olha, seu merda, você me deu a missão de matar o demônio do controle, então eu vou precisar desse poder para derrotá-lo. Caso contrário, eu vou abrir o jogo com a máquina e na certa ela vai matar você. Então você vai me dar as vidas ou não? Ele fala: Sim, eu falo. Ótimo, agora estou desligando. Após eu falar isso eu desligo meu celular. Assim eu corto o meu braço e começo a fazer um círculo de invocação. E então eu começo a recitar as palavras para invocar o demônio da escuridão e após isso o ambiente muda e na minha frente aparecem vários astronautas com as pernas cortadas e colocadas na frente deles, o que representava a curiosidade humana que por causa dela nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E então o demônio da escuridão num piscar de olhos aparece na minha frente. Porém eu não fico com medo, pois eu já esperava por isso. Eu tenho 500 vidas em troca, eu quero todo o seu poder. O demônio só fica me encarando e não fala nada até que o mesmo puxa um pedaço do seu corpo e joga o mesmo para mim. Eu pergunto o que era para eu fazer com aquilo, porém ele continua sem falar nada e some em todo o ambiente, volta ao normal. Nisso eu olho para aquele pedaço na minha mão e sem saber o que fazer com aquilo eu como. Logo eu começo a vomitar sangue e logo em
em seguida eu caio no chão, agonizando de dor e então eu desmaio. Enquanto isso o Aki, junto daquele pessoal, estava indo até uma das celas da organização no subsolo. E quando eles ficam de frente para a mesma, um deles fala que nesse lugar estava o demônio do futuro. Assim ele digita a senha para abrir a porta, então ele fala que o Aki podia entrar, dar boa sorte a ele, e assim o mesmo entra na cela. E então o demônio do futuro aparece. Demônio do futuro. O futuro e pica, o futuro e pica, o futuro e pica, o futuro e pica, o futuro e pica. Vamos lá, acompanha comigo, não e top nem show e pica porra. E esse foi o capítulo de hoje. E aí, o que acharam do demônio do futuro e o demônio da escuridão? Bem, deixem aquele like para fortalecer o canal e se inscrevam quem não for inscrito ainda e compartilhem o vídeo, beleza? E fui.